O livro do Escorpião, a oitava morada do homem, um livro de Maria Flávia de Monsaraz, para a união das almas na luz da consciência. Introdução. O livro do Escorpião não se destina apenas às pessoas deste signo ou às que têm planetas em Escorpião. Todos trazemos contidos em nós, como potencial a ser vivido, os 360 graus do zodíaco. Estes graus definem a seu tempo a qualidade das experiências necessárias. Assim, o signo de Escorpião, como todos os outros signos, vibra sempre algures no nosso tema de nascimento. Com ou sem planetas, na roda da vida que é o nosso zodíaco interno. Aí onde o Escorpião se encontra é onde a mutação, a alquimia, a nossa transformação psíquica tem um lugar. Atravessar as águas negras do Escorpião não é uma experiência para os outros, esses que lá têm planetas, mas é a nossa própria experiência. O Escorpião assina a nossa humana condição. Finaliza a absurda viagem do homem sem Deus. Escorpião é o signo da morte, mas igualmente o signo do nascimento. Não há como deixar o velho ego e vibrar no novo ser luminoso e renascido sem viver a experiência que o Escorpião propõe. O Escorpião é a chave do portal da nossa possível salvação. Experiência não voluntária, íntima, subjetiva, por vezes cataclísmica, mas renovadora, redentora, libertadora do peso do passado, esse lastro inconsciente de antigos dramas que tecem a teia da memória, onde se prende tudo o que em nós ainda não é vida. O Escorpião sempre nos espera, a todos, a cada um. Não há fuga possível, no exato momento rigoroso, personalizado, implacável. Na tal esquina oblíqua do tempo, quando a mão de Deus mais profundamente nos toca, na perplexidade de alguma inesperada e indesejada circunstância, essa que nos obriga a mergulhar nas águas intemporais do nosso último sentir, o mais negro, o mais desprotegido, o mais frágil. Até bater nesse fundo limite que é a consciência do vazio absoluto das nossas ilusões. Mas enfim, emergimos da bolha da fantasia existencial, que é o nosso eu separado, e regressarmos leves, pacíficos, indefesos, inofensivos, luminosos, fraternos, livres, à superfície. Maria Flávia de Monsaraz. Autoanálise, reflexão sobre um mapa astrológico. Vim da casa 12, transportando inconscientes e dolorosas memórias acumuladas algures no tempo. Nasci crucificada na água de Escorpião, obrigada pelo meu eixo lunar a fechar um ciclo. Em caranguejo, num ascendente plutonizado, reforçado por uma lua em Escorpião, iniciei uma noturna e turbulenta viagem emocional através dessas profundas águas abissais. A conjunção de Mercúrio em Escorpião, Sol, Júpiter em Sagitário, na casa 5, bem aspectados a Plutão, permitiu-me obsessiva e plutonicamente autoanalisar essa água de instinto e as suas violentas contradições. Finalmente denunciadas, purificada pelo fogo do Sagitário, foi esta mesma água que me trouxe ao signo de Capricórnio, a terra do meu destino,
onde vibra o ponto da minha evolução. A solidez emocional desta última terra, harmonizada a Neptuno, estrutura na casa 6 o meu atual trabalho de serviço astrológico, como resposta ao apelo de Urano no meio do céu. Espírito, que é a luz do meu espírito. A condição humana. Ensina a astrologia que até ao Sagitário a nossa personalidade encontra-se sozinha neste mundo, navegando numa escuridão existencial sem bússola que a possa orientar, à mercê de todas as tormentas. De desejo em desejo, de ilusão em ilusão, perdida da vida maior da sua alma. É esta, numa primeira etapa, a nossa humana condição. A condição de seres que aterraram neste planeta sem saber a razão do seu existir. Seres inconscientes, amnésicos, reduzidos a uma precária e difusa memória em ruptura com a dimensão sagrada, a sua divina dimensão. Até aceitarem a tenebrosa viagem ao fundo da noite que é a atravessar as águas de Escorpião. Escorpião é o 8º signo, o 8, o número do impasse, o 4/4, o nó da eternidade. Só em Escorpião se processa a lua cheia da morte e da vida, da ignorância da personalidade frente à omnisciente sabedoria da alma. Há que morrer para nascer de novo. É a lei escrita nos ciclos do universo, revelada nesta escritura simbólica de totalidade e ascensão que é o zodíaco. Zoe, vida, díaco, disco, o grande disco da vida. Esta lei ensina que não há morte sem um novo renascimento. Afirma a inevitabilidade dessa tão íntima passagem oculta que a todos um dia espera no signo do Escorpião. De Escorpião para Sagitário. A magnitude do Escorpião, este signo abissal, é obrigar-nos pela obsessão do nosso desejo e pela violência da nossa própria afirmação a descer ao fundo, a levar ao limite a nossa guerra interna até situar os seus dois polos frente a frente. É a fase da oposição, a lua cheia da morte frente à vida. Ensinam antigos mestres que neste universo dual todo o conflito que chega à oposição atinge o seu limite, vira no seu contrário. Só então o sol, a luz da consciência, pode totalmente iluminá-lo. Dá-se uma revelação, um acréscimo de vida, uma alquimia. A ilusão da morte desvanece. Em astrologia, a consciência de uma dimensão transcendente é simbolizada pelo alvo da seta do Sagitário. Sagitário é o 9º signo do zodíaco. 9 é o número da queda, da divisão do mundo, da brecha cósmica então acontecida. 9 é o número da grande ausência existencial. Na árvore da vida, na cabala, o 9 é a lua. No entanto, numa visão redentora, o 9 é igualmente o número da iniciação. O 9 vibra na consciência da ordem apreendida, na percepção da lei. O Sagitário simboliza a luz no caminho, a verdade finalmente reencontrada. Em Sagitário rasga-se o céu do nosso templo interno e as trevas de súbito iluminam-se. Sempre que cada um atravessa a porta oculta do seu coração. Então a luz da verdade, a intenção inerente ao nosso próprio exílio, pode iluminar o ser.
Finalmente abre-se o portal da salvação. Convida-nos a entrar no sagrado, no Sagitário, no reino dos céus sobre a terra. O Escorpião, a oitava morada do homem. A serpente e a águia. É possível, astrologicamente, afirmar que vivemos num fim de tempo violento e destrutivo, em que o poder é desejado e procurado com a segurança possível, em qualquer situação pública ou privada, coletiva ou familiar. O poder é a grande tentação, sofisticada e sútil face do demónio, encarado como a força que se opõe à evolução, que aprisiona o homem ao seu desejo e o impede de ter acesso a um nível de consciência superior. Único estímulo e objetivo na vida, a ambição de poder, condiciona o comportamento por uma equívoca e obsessiva projeção emocional redutora da liberdade. O instinto de sobrevivência anima e ativa a água do Escorpião. Diz Jung do livro Memórias, Sonhos e Reflexões. Ergue-se dentro de nós terrível questão do mal e não a percebemos. Alguns nada querem saber sobre o mal e outros com ele se identificam. Tal é a situação psicológica do mundo atual. Alguns ainda se imaginam cristãos a calçar com os pés o suposto mal, enquanto os outros a ele sucumbem, sem discernir mais o bem. O mal tornou-se hoje a grande potência visível. Metade da humanidade apoia-se numa doutrina fabricada a golpes e elucubrações humanas. A outra metade sofre a falta de um mito apropriado à situação. No entanto, importa refletir sobre a força de regeneração desta água, a sua oculta e misteriosa dimensão. Essa capacidade de transmutar o desejo e o instinto em intuição, pela entrega interior e libertação emocional. É o significado da dupla simbologia deste símbolo, signo de morte e regeneração. A águia e a serpente simbolizam o poder transformador de Escorpião, o insondável olhar da águia que autopaira acima do sinuoso e térreo rastejar da serpente. A terra e o céu, a serpente e a águia afirmam as duas dimensões contrárias desta tão fascinante e temível energia. O Escorpião não redimido. Escorpião simboliza a concentração psíquica e emocional da força instintiva que se traduz em vontade de dominação pessoal. A sua energia é dinamizada por Marte, o desejo, e Plutão, a potência máxima da nossa realização. Vindo da noite dos tempos, de um vazio existencial, do vórtex abissal do mundo, o desejo nasce da insatisfação, do não ser para o ser, das trevas na procura da luz. Numa primeira fase, a vibração do Escorpião pode definir-se como água pantanosa que fogo habita, força ígnea, telúrica, animal, emerge das profundezas da terra, ao serviço de uma autoafirmação compulsiva como forma de compensação. Projeção ilusória de uma personalidade ainda separada dos outros de uma vida maior. Plutão. Plutão é o deus do submundo, a força subterrânea das origens, ainda presente na memória de cada um de nós.
Diz Liz Green que Plutão está relacionado com o que podemos chamar o conhecimento perdido, a missing link, a fase negra do universo, a mais obscura, a que pede mutação, sem a qual o homem não tem como chegar novamente ao eterno e real conhecimento, para assim cumprir o propósito do seu destino. Plutão é a brecha na ordem, a falha, a falta, o desajuste, a força oposta à harmonia, retrógrada, involutiva, afirma o passado da Terra, o poder das trevas. Plutão é o número 2, o que resulta do 1 fragmentado, energia presa à matéria, oposta ao espírito. Plutão simboliza o que há em nós de mais obscuro, o que mergulha no inconsciente coletivo não inteligente, que se opõe à luz da consciência. É o poder instintivo de sobrevivência e autodefesa que o inconsciente coletivo ainda transporta. Afirma o poder das energias mais arcaicas, o nosso remanescente animal. Plutão são as necessidades do homem não civilizado, primário, violento, passional. É a força abissal, animal, cega, compulsiva. Traduz-se em obsessão, em intensidade emocional focalizada, na luta pela posse e autoafirmação. Plutão é o conflito latente, potencial. Dispara sempre que o medo é ativado, quando a vida nos contraria. O sentimento de frustração é marciano e plutónico. Todas as guerras nascem da força de Plutão. A agressividade, a mais subtil agressividade, ainda é plutónica. Diz Liz Green, Plutão é o lado negro da natureza humana, as profundezas da sombra, ainda não redimida, não civilizada. O que há no homem de mais remoto e longínquo? Plutão é o reverso do amor, o seu polo oposto. O amor une, integra, expande, amplia. Plutão desune, separa, dissocia, egocentriza. Diz ainda Liz Green, Plutão é o poder de sobrevivência da própria natureza. Resiste à morte e à destruição sem perder potência criativa. Importa entender que esta recusa da morte ainda não é a imortalidade espiritual, mas apenas a preservação da própria vida, que na sua essência é indestrutível. Sobreviver ainda não é viver, mas apenas uma carga reativa que contém em si o medo ancestral da própria morte. O objetivo da evolução é atingir um grau superior de consciência em que, pela compreensão de uma ordem maior, se vence o medo e se aceita morrer. Aceitar morrer é saber que a morte não é um fim. No universo nada tem fim, nem começo. Um ciclo que se acaba dá sempre origem a um novo ciclo que se inicia. A consciência de não-morte é a percepção de que a morte é uma mutação energética, uma passagem interdimensional. É a grande alquimia da salvação, a transmutação do desejo pela rendição a uma dimensão superior, dimensão que transcende o ser humano e o mundo dos instintos, fecho perfeito deste ciclo de existência. O signo, a casa e o grau em que Plutão se encontra é onde cada um de nós se afirma da forma mais obsessiva
mais obstinada, mais poderosa, mais irracional, mais prepotente, mais possessiva, mais focalizada.